Amém. Deus abençoa a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui, né? Agradecendo a Deus. E aqui nós temos alguns pedidos aqui. O pastor Joel agradece a Deus pela ajuda da igreja. E também pede oração, pois constatou câncer na próstata e deve fazer quimioterapia a partir do dia 2/9/2025. Nós vamos orar por ele, né? O pastor Joel, né? Então ele está pedindo para a gente orar por ele. Ele já tem tanta dificuldade, né? Mais uma coisa complicada, né? Mas a vida é assim mesmo, né? Aqui, enquanto viver nesse mundo, não tem jeito, né? Cada dia é uma coisa, mas o importante é, no final do caminho, a gente ter uma vida eterna, né? E aqui, o irmão Genivaldo também vai viajar de madrugada, lá para Brasília de Minas, pediu para a gente orar por ele. É uma viagem um pouco longa, né? E deve ir amanhã e voltar segunda-feira de manhã. Eu creio que ele volta de manhã. E aí continuar orando pelo irmão Divino também, irmão Daniel, irmão Sebastião, irmã Sebastiana, o irmão Geraldo, que está recuperando, e irmão Nazareno, que sempre está pedindo oração, porque ele também, eu creio que ele foi um AVC, uma coisa assim, né? E eu creio que ele deve estar recuperando também. E nós vamos continuar orando, pedir a Deus para ajudar as pessoas, né, que estão com problema, né? E todos nós temos problemas, mas às vezes são um problema assim que é mais fácil de resolver, né? Mais fácil de resolver. Mas tem problema que é mais complicado, né? Então, hoje eu quero falar sobre o poder da língua, né? Depois eu vou explicar por que eu vou falar sobre esse assunto, o poder da língua. Então, vamos aproveitar, eu quero aproveitar, eu trouxe muitas mensagens, mas é claro que mensagem que eu trouxe aqui dá para pregar muitas horas, mas como o tempo é curto, a gente deve aproveitar o máximo do tempo para pregar a palavra de Deus. Então aqui nós vamos ler em Deuteronômio, primeiro, nós vamos ler em capítulo 30, a partir do verso 11. Aqui eu vou ler uma parte maior da escritura e depois da oração eu quero ler Provérbios 18, verso 20 e 21. Está escrito assim: porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nula traga e nula faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nula traga e nula faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis e não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão
que entrando nele a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Vamos orar. E tem mais um pedido aqui, oração para Moacir Alves da Silva. Agradece pelo aniversário. Eu creio que é parente da irmã Graça, né? Irmão, né? Irmão da irmã Graça. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pedir a Deus que nos ajuda também aqui nesta hora. Senhor, Deus, mais uma vez, Senhor, nós te damos graça por estar aqui diante desse altar, Senhor. Meu Deus, como a gente fica sempre pensando, Senhor. No domingo aqui tinha um pedido de oração para a avó da irmã, Senhor, e nós oramos. E quando foi na segunda-feira, ela já tinha partido, ou na terça-feira. Meu Deus, aqui, Senhor, nós estamos aqui, Pai. Agora, nós não sabemos do dia de amanhã. Amanhã, ou a noite, pode ser a nossa noite de sair dessa terra também, Senhor. Mas nós não sabemos, por isso nós queremos estar firme na Tua palavra, pedindo ao Senhor que nos ajuda. Pai, tira toda iniquidade, Senhor, da nossa vida. Meu Deus, tira as coisas que vêm atrapalhar, Senhor. Meu Deus, o Senhor trabalhar em nós, Pai. Liberta-nos de todas as coisas más. E coloca em nós, meu Deus, bons pensamentos. Meu Deus, coloca o Teu amor em nós, para que nós possamos fazer o melhor para Te servir, Senhor. Ajuda nós, Senhor, porque aqui esses pedidos de oração que estão aqui diante de nós, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos misericórdia para nós, para que nós possamos interceder por esses pedidos, Pai. Meu Deus, ali está o pastor Joel, Senhor. Meu Deus, enfrenta tanta luta com ele, com a esposa também. Há poucos dias ele estava pedindo oração pela sua esposa também, que não estava bem, Senhor. Meu Deus, agora esse problema, Senhor, na vida dele, Senhor, esse problema de câncer que está assolando o mundo. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós entregamos o pastor Joel em Tuas mãos. Meu Deus, para que o Senhor possa ajudar aquele homem, Pai. Meu Deus, ele tem lutado tanto, Senhor, mesmo na situação que ele vive e que ele anda, ele sempre está lutando para pregar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, ajuda ele, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e ajuda para que esse demônio saia dele, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, demônio chamado câncer, Pai. Assim que ele possa ser libertado dessa coisa tão ruim. Pai, e aqui estão os outros irmãos também, Senhor. Alguns também com câncer, outros estão sendo libertados de problema de cansaço. Pai, nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor. Ajuda, Pai, a todos esses irmãos que estão doentes, Pai. Meu Deus, problema também, às vezes de coração, tantas coisas que estão acontecendo. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de todos, Senhor. Também, Senhor Deus, o irmão da irmã Graça, que está fazendo, Pai, aniversário, ajuda ele, Pai. Ela sempre tem pedido pela família dela, Senhor. Meu Deus, eu creio, ela não tem esquecido, Senhor, da família, Pai. Meu Deus, também eu peço uma conversão pela família dela, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a melhor coisa, Senhor, e o melhor pedido é esse para conversão da nossa família, Pai. Ajuda nós nessa noite, mais uma vez, eu peço, Senhor, que me ajuda a transmitir a Tua voz, Pai, a Tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós Te pedimos e Te agradecemos.
Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui agora eu ainda quero ler essa escritura que eu falei, é Provérbios 18, do verso 20 e 21. Está escrito assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso eu tirei essas partes aqui para pregar, exatamente por causa de uma irmã. No domingo, depois ela mandou uma mensagem falando que ela assim ficou meio em dúvida por aquela parte que eu li da mensagem Vida sobre Elvis Presley. Ela ficou em dúvida porque ela diz: o homem não tem jeito de mandar o outro para o inferno. Quer dizer, que Elvis Presley, como o profeta diz, que a maneira dele, ele mandou milhões de pessoas para o inferno, né? Então eu creio que ela queria uma explicação sobre isso, porque na verdade que o homem não tem esse poder de mandar ninguém para o inferno. Não é a pessoa que manda, é as atitudes da pessoa. Ou, por exemplo, como nós, pregadores, como aquela moça que falou com o pastor, falou assim: olha, eu estou indo para o inferno porque você não pregou a verdade para mim. Então aqui o problema é esse. Não é que nós temos o direito de mandar as pessoas para o inferno, mas as nossas atitudes ou a nossa fala, a nossa maneira de agir é que faz com que a pessoa vá para o inferno. Então, por que nós temos tentado o máximo para não pregar fora da palavra? Porque qualquer erro na palavra, nós mandamos as pessoas para o caminho errado. Então, o caso de Elvis Presley foi isso. O caso dele, a maneira de vida dele, porque isso não é o incrédulo, não é o cachaceiro. O cachaceiro não manda o outro para o inferno, de jeito nenhum, a não ser que o outro vai ser um cachaceiro como ele, que dificilmente um cachaceiro vai fazer o outro virar um cachaceiro. A não ser que a pessoa já tenha tendência para aquilo, mas se não tiver, ele não vai. Agora, na religião, sim, pode ter muitas pessoas indo para o inferno porque está seguro que está ouvindo uma verdade, às vezes não é verdade. E aquilo não sendo verdade, está encaminhando as pessoas para o lado contrário. Então, o cuidado que nós temos que ter é esse, de não pregar errado, porque qualquer erro na palavra, nós fazemos as pessoas errar o caminho. E o caminho, como nós ouvimos aqui, ó, a própria palavra falada de Deus aqui, ó. Quer dizer, tem que amar Ele de coração e procurar a vida e não a morte, porque a morte está exatamente do lado contrário. A morte é o diabo. E o diabo sempre está contrário à verdade. E Deus sempre é a verdade. Sabe? Então, no caso de Elvis Presley, ele mandou milhões de almas para o inferno, foi por causa da maneira dele ser um pentecostal. Significava que ele era um cristão, ele foi considerado como um cristão. E ao mesmo tempo ele iludiu as pessoas no rock. Por ele fazer aquilo, as pessoas acreditou, porque, como sempre a gente fala, e o próprio mensageiro explica isso para a gente, nós não podemos ir para o lado errado. Se tem uma pessoa indo para o lado errado, você tem que dar conselho a ele, e não ir para aquele lado. Como aquela moça que foi condenada, que foi para o inferno, ela deu ouvido, vendo outras pessoas fazer o contrário, e ela achou que estava certo. Sabe? Então, esse é o problema. Então,
Elvis Presley mandou tanta gente para o inferno exatamente por causa da maneira dele agir. Eles acharam que estava certo, como hoje dentro da igreja tem rock também. E o rock tem uma mensagem que diz que o rock vai trazer juízo no mundo, mais ou menos essas palavras, ou pior do que isso, trazer juízo para o mundo, sabe? O rock. Por exemplo, aqui, aqui tem umas partes que é em inglês, mas eu anotei alguma coisa aqui, depois eu vou pregar mesmo, mas é só para um pedacinho aqui dessa mensagem de perguntas e respostas número 2. Depois os irmãos podem ler essa mensagem do parágrafo 5 até o 22. Mas tem uma partezinha que eu quero ler aqui, eu vou ler na parte B aqui do parágrafo 7. Porque tem palavras aqui que está no inglês, eu não sei falar inglês, né? Mas aqui, veja aqui, ó, os Beatles, por exemplo, que foi um dos maiores grupos que pregou o rock. Veja que o próprio empresário deles, mesmo, estava ele falando, olha, eu sei que eles são anticristo, mas eu estou tão, assim, ele estava tão seguro naquilo, que ele também disse, eu também se tornei um anticristo, por causa deles. Tá? Olha para você ver, deixa eu ler só uma partezinha aqui. Aqui, ó, diz aqui estão esses 4 moços tem um nome aqui que eu vou falar, não sei se é isso, Liverpool, são rudes, profanos, vulgares e têm tomado posse do mundo e como se houvesse encontrado uma nova religião, eles são completamente anticristo. Escute bem, isso é o próprio empresário deles, dos Beatles, falando. Aqui, eles, deixa eu voltar aqui, de novo aqui. Eles são completamente anticristo, quero dizer, eu também sou anticristo, ó, o homem falando, né? Isso é uma entrevista dele. Porém, eles são tão anticristo que me estremece, o que não é coisa fácil. Porém, estou tão obsedado com eles, não o estão todos? Estou tão obsedado com sua honestidade e as pessoas que mais gostam deles, olha para você ver, são as pessoas que deveriam ser mais violentadas. Mas ele estava seguro, porque aquilo para ele já tinha se tornado um anticristo também, porque ele gostava tanto, e é tanto que aqui na frente, quando vocês lêem, aqui vocês vão notar que quando eles chegavam em alguns lugares, que até gente de muleta soltava a muleta e ele estava achando que ele estava sendo mais popular do que o próprio Jesus. Pense bem numa coisa dessa. E quantas pessoas que eles mandaram para o inferno? Pois é. E quantas pessoas que eles mandaram para o inferno? Por causa disso. Que aí as pessoas passavam a acreditar que aquilo era uma coisa, assim, que não tinha nada melhor do que aquilo. Então, milhões de pessoas também foram para o inferno por causa dos Beatles. Influenciado pelo que eles estavam fazendo. Mas não é que eles as pessoas que têm poder para isso. É porque tira o poder da palavra de Deus para a salvação e coloca uma mentira. E toda mentira, quem segue a mentira, não tem outro caminho a não ser o inferno. Então, por isso que nós estamos aqui, para defender a palavra de Deus. Quando nós defendemos a palavra de Deus, Deus nos defende. É isso, porque nós mesmos não damos conta, ninguém dá conta. Mas se eu tomar a posição na palavra, e vocês tomar a posição na palavra, como Jesus tomou a posição por nós lá, porque ele não dava conta de morrer para a salvação. Ele morreu no nosso lugar. Ele já tomou uma posição para mim tomar a posição aqui. Sabe?
Quando tiver que sair daqui, chegar lá, não ter que pensar em outra coisa, falar assim, olha, não é o meu nome que vale lá, mas é o nome dele que vale lá e aqui. Aqui o nome dele tem maior valor do que todos os nomes. Lá no céu, a mesma coisa. Então, por isso que toda a família dos filhos de Deus toma tanto aqui quanto lá. Toma o nome dele. Então, o nome dele é que tem valor. Então, o nome de qualquer um, de qualquer pastor, não tem valor, nem de Elvis Presley, nem de ninguém. Mas o nome de Jesus tem valor. Mas tem que a gente entender que não é misturar. Outra coisa, eu lembrei aqui de uma escritura aqui, deixa eu voltar aqui no livro de Judas. Aqui eu creio que é no verso, deixa eu ver aqui qual é o verso que eu vou ler aqui. Ah, não, é porque eu estou lendo, é por isso agora está aqui. Aqui, ó, no verso 11. Eu vou começar no verso 10. Aqui. Esses, porém, dizem mal do que não sabe, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Você vai ver que são três coisas, tá? Entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Está vendo que as três coisas não tem jeito. Coré, por exemplo, quantos milhões de pessoas pereceu seguindo uma mensagem verdadeira e pereceu porque ouviu a contradição de Coré, dizendo, você não é o único homem santo que tem aqui, falando com Moisés. Só que Moisés falou assim, amanhã eu vou te provar quem é santo. E ele provou que só Deus é santo. Está vendo? E os demais pereceram porque foi na contradição de Coré, num ensinamento errado. Pereceu quase 2 milhões e Jesus disse que eles foram para o inferno. Você está vendo como que é a coisa? Então, o que nós temos que entender é isso. O homem não tem poder de levar o outro para o inferno, mas a própria vida dele, a maneira dele viver aqui, faz com que influencie as pessoas a ir para o inferno. É a maneira. Por isso, o poder da língua. Deixa eu voltar aqui. Tiago. Olha o livro de Tiago aqui, ó. O que está escrito aqui? Eu anotei aqui. Deixa eu ver de qual o que eu anotei aqui. Tiago. Tiago é 5 a 10, ó, só para a gente ver. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A língua, está vendo? Aqui, ó. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. E de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Está vendo a coisa? Então, a gente tem que entender, quando, por exemplo, a gente prega, ou que o próprio William Branham falou aqui, ó, é isso aqui, ó, assim, ó, quer dizer, o disco será uma realidade quando ele ouvir as lamúrias de milhões de almas que ele mandou para o inferno. Os discos
que foi tocado, das músicas dele que envolveu as pessoas. Foi a voz dele que envolveu as pessoas. E aí aquele disco vai ser tocado, como várias mensagens, o profeta diz, falando sobre os pentecostais, ele diz, o meu disco vai ser tocado lá na eternidade. Quer dizer, o que eu preguei aqui vai ser tocado, vai ser repetido novamente na eternidade. Para saber que eu preguei, quer dizer, isso é o William Branham falando, eu preguei a verdade. E esse disco vai rodar de novo lá no juízo. Mas não é melhor ele estar rodando para nós agora, para ouvir agora, para arrependimento? É agora. Então, agora é nossa hora. Nós não queremos ouvir os discos lá no julgamento. Nós queremos ouvir a voz do disco agora. Das fitas que foi rodada para mim e para você. E agora, como o William Branham já foi embora e a mensagem ficou na nossa mão, agora nós temos que estar rodando esse disco, essa fita, com entendimento, para salvar as pessoas e não condenar. Está vendo? Então, uma outra coisa, deixa eu voltar aqui, na pergunta e resposta também número 1, eu creio que eu anotei aqui, número 1, 288 aqui, dessa mensagem, escute bem aqui, ó, mas eu vou ler só a parte B também do parágrafo, 288, pergunta e resposta número 1. A Bíblia diz que ele julgará o mundo por Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra. Assim sendo, para mim, é pela palavra de Deus que ele julgará o mundo, isso é certo. E eu creio que seus juízos estão agora na terra, e eu creio, tem uma resistência, busquemos com todos os nossos corações escapar da ira, da condenação, da ira de Deus que há de ser derramada sobre este mundo infiel. E não há modo algum para escaparem. Nunca virá salvação jamais para o mundo. Tem passado sua linha entre a graça e o juízo. Então escute bem isso aqui, ó. Você pode pôr um Abraham Lincoln em cada município dos Estados Unidos e nunca tornará a este monte de Hicks e Elvis a Deus. Nunca mais. Por quê? Olha onde e quando que o William Branham viveu. No tempo de Elvis Presley, lá nos Estados Unidos. Se eles... Por que eles não aceitavam essa verdade e foi mais para o lado da música? Quando a verdade saiu de lá. Deus levantou o profeta, foi lá, para trazer essa verdade para nós, para eles primeiro e depois para nós. Quer dizer, muito mais condenado vai ser lá, porque foi lá que nasceu o mensageiro. E de lá foi que veio a mensagem para todo mundo. Então, o mundo hoje, nós estamos sendo julgados pela mensagem da hora. E nós queremos receber a graça de Deus agora, para não ser condenado, porque essa mensagem vai condenar o mundo. Agora ela está salvando, porque nós estamos pregando, nós cremos ainda que ainda há salvação, então nós estamos pregando como que a graça ainda está sendo estendida, sabe? Nós estamos pregando e dizendo e crendo que nós ainda estamos recebendo a graça de Deus. Agora, olha o mundo, a situação que está, só encurtando, só problema, sabe? Podemos dizer que quem não tem problema é quem crê na mensagem. Num sentido, nós não temos problema. Porque se a morte atingir esse corpo, nós temos outro lado do outro lado. Nós saímos daqui. Nós vamos sair daqui. Agora, já pensou quem tem problema ao todo? Está vendo que o mundo está cheio de problema. E o maior problema é não aceitar a mensagem do dia.
Esse é o maior problema do passado, foi isso. O maior problema daquela geração dos dias de Noé foi não aceitar a construção da arca. Foi o maior problema, e hoje estão no inferno por causa disso. E hoje o maior problema é não aceitar a mensagem. Porque quem aceita, os outros problemas vai ser passageiro. Mas vocês notam que aquele dia eu li da moça, que ela no hospital gritando, e aplica uma injeção, calou a voz dela aqui, mas ele disse, mas lá a voz dela continua. Os gritos dela continuam, porque lá no inferno é pior do que um hospital. O inferno é pior do que estar no hospital tomando injeção. É claro, né, no sentido, uma pessoa perdida no hospital tomando uma injeção e gritando, não é que ela estava sentindo dor, é porque a alma dela estava aproximando dela. E aí ela começou a gritar. E aí eles pediam, traz uma injeção, aplica nela. Mas aí, quando estava antes dela parar de falar, ela falou assim, ô seu enganador, eu estou indo para o inferno porque você pregou errado para mim. Aí, está vendo? Antes que ela partisse. E o profeta diz, eles conseguiram parar os gritos dela aqui, mas e lá? Quem é que vai parar os gritos dela lá do outro lado? Quem? Ninguém. Porque agora, aí é que vem o problema, a gente tem que entender, nós estamos aqui na terra ainda, nós temos que entender o seguinte, uma pessoa que sai perdida daqui, a maneira que ele sai daqui, aquilo é uma tristeza para ele dia e noite. Não para, ele não para de lembrar aquele erro dele, o último erro. É aquilo que fere mais a alma daquela pessoa ali. Ele vai sempre lembrar, por que eu sentei no banco e não prestei atenção na palavra, e hoje eu estou aqui no inferno por causa disso, isso, aquilo não sai da mente da pessoa. Aquela é a última palavra que a pessoa vai ficar ouvindo o tempo todo. E aquilo não sai, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu estou aqui achando que nós, só essa parte de fora, nós não somos essa parte de fora apenas. Nós temos um homem chamado Espírito dentro, é o que capta tudo, é ele que capta, é ele que pensa, sabe? É ele que raciocina, não é o homem de fora. O homem de fora é um animal, que come, bebe, cheira e tudo, mas o homem de dentro é que está aqui ouvindo, tá? E é ele que vai decidir para onde ele vai, tá? Se ele quer ir para o céu ou se ele não quer. Porque o corpo de fora, a razão não está no corpo de fora. Todas essas coisas está no homem de dentro. Quer dizer, hoje eu posso dizer, hoje eu tenho razão, mas quando parte para lá, a razão acaba. Aí vai pensar assim, eu não devia ter essa razão lá do outro lado. Por que eu tive? E agora estou numa situação dessa, sabe? Eu estou só mostrando um quadro, que Deus me livra de chegar a um ponto desse. Deus livra vocês também. Deus livra aqueles que estão ouvindo através da internet. Chega a um ponto desse. Eu estou mostrando a situação da pessoa que sai perdida aqui. Não é fácil, sabe? Por isso que o profeta pregou a mensagem dizendo assim, quando chega lá, que a pessoa quer voltar aqui, a vontade, olha para você ver, hoje a pessoa está aqui, e esse Espírito está na pessoa, e a pessoa não está notando que ele está afastando, através das suas maneiras, afastando a alma dele, afastando. O profeta diz que quando chega lá, a maior vontade que ele tem é de voltar aqui e entrar no corpo novamente, para um arrependimento. Fica lá, direto. Aí ele diz, mas ele não pode voltar porque o tempo dele acabou. Ele não pode ir para o céu porque não houve sangue para ele. Porque ele rejeitou o sangue quando ele estava vivendo aqui. Rejeitou o sangue, rejeitar a palavra. Ele rejeitou a palavra do dia, então ele não pode ir para o céu.
Ele não pode voltar na terra porque o tempo dele acabou aqui. Aí ele tem que esperar o juízo. E quando vem o juízo, que é outra rajada pior ainda. Já pensou? Chegar lá e ouvir assim, ó. A hora que abrir o livro. Está vendo? Vocês notaram que lá cada um tem um livro? Cada um tem um livro. E abriu-se o livro, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e todos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Cada um tem um livro. E se não arrependeu aqui, tudo que cometeu aqui está no livro. Se nós somos eleitos, tudo que estava no meu livro, no seu livro, foi apagado pelo sangue. Então, quando chega lá do outro lado, você não deve nada. Porque Jesus pagou o preço aqui, eu criei na palavra, eu criei no que Ele fez por mim, aceitei e fui salvo. É isso que nós temos que entender, irmão, sabe? Então, deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Eu vou ler aqui, algo aqui. Aqui, ó, na mensagem Ao Nascer do Sol, eu quero ler só a parte B do parágrafo 184, que só para os irmãos ver uma coisa aqui, ó. O profeta falando aqui, ó. Quando eu criei nesta palavra, então recebi o documento. Logo quando veio o Espírito Santo, esse foi o abstrato, mostrando que tudo que estava contra mim já fosse algo que fez minha mãe e o meu papai, ou minha avózinha, como no caso, escute bem aqui, como no caso da menina epilética, pela qual orei há alguns momentos. Essa enfermidade veio descendo desde a avó até chegar à menina. Está vendo? Um problema que veio desde a avó, passando. Está vendo o problema aqui? Quer dizer, às vezes a gente, deixa eu só mostrar um quadro aqui. Às vezes casal que não vive bem, é claro que tem muitos que não vivem bem, só vive lutando, brigando, problema aí dentro de casa. Irmão, vai depender do estado dos dois, vai depender. Se nós queremos que Deus esteja no nosso lar ou em qualquer lugar conosco, nós temos que ter paz um com o outro. Se não tiver problema, Deus não está naquele lugar. E você sabe que Deus Ele não faz parceria com o diabo. Não faz. Jesus falou isso, falou assim, eu não tenho parte com ele, nem ele tem comigo. Está vendo? Então, o problema é esse. Às vezes, casal, irmão, não precisa nem de ser um crente para ir para o céu, não. Quando o homem e a mulher casam, eles têm que viver em paz. Não precisa nem ser salvo, não. O casamento, como a irmã daqui uns dias vai casar, casamento é para viver em paz. Deus nos deu esse direito aqui. É igual o filho, está escrito lá, que Deus, quando um filho é obediente, Deus aumenta os dias dele aqui na terra, mas não diz que ele é salvo. Mas só pela obediência dele aos pais, Deus acrescenta mais dias para ele aqui. Tá? Lá não diz assim, ele vai ser salvo porque ele obedeceu os pais. Não, nós obedecemos os pais, por exemplo, eu tive meus pais, morreu, fiquei menino ainda, mas hoje, por exemplo, que os filhos ouvem tanto sobre a palavra, olha, se um filho é obediente, Deus aumenta os dias dele aqui na terra. Agora, para ele ser salvo, ele tem que obedecer a Deus no sentido da palavra.
Aí já é outro lado. Então nós temos que entender isso. Então, se nós queremos paz dentro do lar, nós temos que procurar trazer Deus à cena. Vocês recordam de um caso que falava sobre um sacerdote, de uma mulher que chegou diante de um sacerdote e, assim, havia problema muito dentro de casa. Então o sacerdote deu um conselho para ela, falou assim: a hora que vier os problemas, você enche a boca d'água, fica com a boca cheia d'água, aí vai contando, aí o homem, quer dizer, se o homem só falar, ou é a mulher que fala e o outro está com a boca cheia d'água, não vai ter problema. Aí passou um tempo, depois o sacerdote falou: e aí, como é que está? Desde aquele tempo, né, que ela encheu a boca d'água, não vai ter problema. É claro, só dá problema porque o diabo não perde batalha. O diabo não perde batalha. Você viu o futebol, como que é? O diabo ganha de um lado, daqui a um pouco ele faz o outro lado ganhar, para satisfazer os dois lados. Tá? O diabo não perde batalha. Então, se nós queremos paz, vamos trazer Deus à cena. Vamos fazer o seguinte: quando vier um problema, enche a boca d'água, já que não pode calar, enche a boca d'água, pelo menos passa um tempo, para ver se o demônio, o diabo vai embora. Porque senão, irmão, a coisa vai só piorando, sabe? Então, hoje, os casais que casam hoje, olha, eu creio que tem que ser felizes, porque tem ensinamento, sabe? Tem ensinamento. Então, por quê? Para tirar desse problema. Que antigamente era na bruta, você sabe que era na bruta. Os pais é que arrumavam o rapaz para a moça casava sem querer. Sabe? Eu sei disso porque uma das minhas irmãs aconteceu isso, né? Então, não tinha jeito, mas só que era tão fiel, não importava que ela não queria, vivia com aquele homem a vida toda, sem problema. Está vendo? A honestidade, mesmo sem querer, mesmo que os pais arrumavam, mesmo sem querer, mas vivia com o marido até ele morrer. E é claro que Deus abençoa a pessoa, porque ela não vai jogar, eu não gosto nem falar nada, deixa a coisa, já que aconteceu mesmo, e não tem jeito, sabe? Casou, está casado, sabe? Não é como o mundo, não. Na mensagem é: casou, está casado, e pronto. Não pode voltar atrás, sabe? Então, é diferente, né? A nossa vida aqui no sentido, é diferente. Deixa eu ver aqui, ainda tem tempo ainda. Deixa eu pegar mais aqui, por exemplo, aqui, ó. Eu estou mostrando exatamente assim, como nós cremos que nós somos cristãos. Nós estamos aqui para aprender, viver e ser cristão verdadeiro. Ter uma vida digna do Evangelho. Uma vida digna do Evangelho. Então, deixa eu ler aqui na mensagem a grande luz resplandecente. Aqui, começando, eu creio, do 90, aqui. 90 e 91. Escute bem aqui. O que somos nós hoje, então? Somos estrelas, nós somos estrelas. Cada cristão nascido de novo é um testemunho do Senhor Jesus Cristo. Uma estrela para refletir o poder e a santidade do Senhor Jesus, para refleti-lo em sua vida. Para aperfeiçoá-lo em seu lar, para aperfeiçoá-lo em seu poder de cura, para aperfeiçoá-lo em sua ressurreição, para refleti-lo em cada maneira que ele foi refletido para nós por Deus o Pai. Somos estrelas. Observe, que tipo de estrela deveria ser você?
Essa estrela não era guiada pelo seu próprio poder. Está vendo? Nós não temos poder. Sabe? Nós somos guiados por Ele. Tá? Então diz aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Guiada pelo seu próprio poder. Era guiada pelos poderes celestiais do Deus Todo-Poderoso. E se alguma vez vamos encaminhar pecadores a Cristo, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, verso 1. Disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se vamos ser uma estrela para refletir a luz de Cristo, para trazer pecadores a Ele, temos que ser guiados pelo Espírito Santo, correto? Amém. Então nós temos ensinamento verdadeiro. Se nós não seguimos, eu não sei porquê. Tá? E nós não podemos ser comuns. Temos de ser incomuns. Não podemos ser comuns, porque o povo de Deus é um povo peculiar. Ele tem sido no decorrer das eras. Embora peculiar, mesmo assim, a estrela era brilhante. Não brilhante na educação do mundo, negócio do mundo, mas brilhante com o sacrifício diante do Senhor. Nós nos prostramos como os magos fizeram na presença do Rei dos Reis para refletir sua luz. Eu vou continuar lendo até aqui, eu não anotei aqui não, mas até 91 eu li, mas deixa eu continuar lendo mais aqui, 94 agora. Você é uma estrela. Cada cristão é uma estrela para guiar o perdido, para guiar o cansado, o pé do viajante, para aqueles que estão procurando, tá? Então a estrela não pode ser guiada por si mesma, deve ser dirigida pelo Espírito. Deve refletir o brilho de Deus em sua vida, abster-se das coisas do mundo e viver pia e sobriamente nesta vida presente. Deve refletir a luz e ser a luz de seu grande alguém que brilhou. Quem é esse? Refletir a luz de Cristo, a grande estrela que brilhou aqui. O que devemos fazer então? Levantar e resplandecer a luz de Deus aos moribundos. Nas trevas profundas deste mundo, nós devemos refletir e resplandecer a presença do Senhor Jesus em seu poder ressuscitador. Como Ele é ontem, assim Ele é hoje, para refleti-lo. Mas lembre-se, então a estrela novamente, deixa eu voltar de novo, mas lembre-se, então a estrela, novamente, quando terminou o seu curso, quer dizer, aquela que guiou os magos, terminou o seu curso, não exigiu nenhuma honra. A estrela simplesmente trouxe os homens ao seu destino e mostrou-lhes aquela luz perfeita. Quer dizer, nós não buscamos honra, porque nós pregamos e isso, não. Nós levamos as pessoas a honrar aquele que trouxe a todos a salvação. Deixa eu ler mais um pouquinho, tá? E nós, como membros do corpo de Cristo, esta manhã, ele estava pregando de manhã, amigos, somos luzes de Deus, porém não exigimos nenhuma honra para nós mesmos. Quando conseguimos, nosso paciente, tem umas reticências, a pessoa que estamos conduzindo, quando nós a conseguimos, devemos desonrar a nós mesmos e conduzi-los para a grande e perfeita luz que brilha para iluminar o caminho de cada homem que entra no mundo.
o Senhor Jesus Cristo, não um mito chamado Papai Noel, não alguma igreja por denominação, mas aquela verdadeira e perfeita luz, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós estamos aqui exatamente para isso, é para mostrar às pessoas a verdade. Agora, Jesus Cristo hoje, para mim e para você, na salvação, é a mensagem da hora. Revelada a mim e a você, como ela é Jesus na terra. Isso é que nós estamos aqui, não é que nós temos que mostrar a nossa luz. Nós estamos aqui para refletir a luz de Cristo aos moribundos, aqueles que necessitam da verdadeira palavra de Deus. A mensagem, eu anotei a tua casa aqui, deixa eu ver o que é que eu... aqui, ó, veja aqui, 75 dessa mensagem, a tua casa. Escute bem aqui o que está escrito aqui, ó. Agora, a fé é uma lei de Deus, da mesma maneira, todo esse poder sobre o qual nós estamos falando se torna acessível para nós através da fé. Todas as coisas são possíveis. Você viu o que Jesus disse? Domingo nós vamos pegar sobre um assunto, também sobre uma pergunta que um irmão fez. Nós vamos mostrar essas coisas aqui sobre a criação da maneira bem clara para os irmãos entenderem. E isso aqui, ó, por exemplo, que nós estamos lendo aqui, ó, se realmente nós temos Deus na nossa vida, tudo é possível. Agora, nós não podemos insistir com Deus. Eu quero voltar a falar com vocês isso aqui. Nós não podemos insistir com Deus em nos curar, na cura física. Deus sabe melhor do que nós. Sabe? Deus sabe muito melhor do que nós. É claro que nós pedimos a Deus cura, mas nós temos que colocar isso bem diante desta palavra, dizendo assim: nós cremos, como aquela moça mesmo que o profeta insistiu com ela, porque quando Deus pergunta uma coisa, como o William Branham estava perguntando àquela moça, não era o William Branham, era Deus perguntando e falando com ela: você não tem fé para ser curada. Ela falou: eu tenho. Quer dizer, ela estava insistindo não com o William Branham, mas com Deus. Eu tenho. E foi insistindo. Depois o próprio Deus teve que fazer um teste com ela. Falou assim: então vamos ver se você tem fé para ser curado. Tinha algo como esse microfone está ali, ó, estava pendurado, e aí o Deus em William Branham falou assim: então, já que você tem essa fé, faz aquela coisa balançar para lá e para cá, olhando para ele. Ela falou: não, isso é espiritismo. Está vendo? Mas o mesmo Deus voltou para ela naquele momento, que o Deus que estava manifestado ali era para a cura dela. Aquele mesmo Deus voltou e disse: mas Jesus também falou que se você falar com essa montanha, sai daqui e vai para lá, ela obedece. E ela foi e ele disse: eu tenho fé para fazer aquilo. Chegou um ponto dela falou assim: mas essa fé, isso que aconteceu, foi Deus ou foi o diabo que fez? Ele disse: não, não foi Deus nem o diabo, foi eu. A fé que eu tenho fez com que eu olhasse e aquilo fosse para lá e para cá. Está vendo? Foi a fé que está em mim, foi que fez aquilo. E ele olhou e aquilo, ele falou: eu vou olhar e ele vai fazer. Aí foi para lá, para cá, foi para lá e para cá. Aí chegou um ponto dela falar assim: olha, eu agora notei que o que eu tenho não resolve. Sabe o que ela falou com ele? Faça com que eu creia, faça eu crer. Na hora ela foi curada. Porque o William Branham era o canal de Deus pelo qual Deus passava, gente. A gente tem que entender isso, e continua sendo o canal para trazer a verdade para mim e para você, explicar o que nós precisamos. Ele foi o canal e ainda continua sendo o canal pelo qual trouxe essa verdade para nós.
Então, aí diz aqui, ó. Então diz aqui, ó. Voltar aqui, daqui um pouco eu já vou terminar. Agora, a fé é uma lei de Deus da mesma maneira. Todo esse poder sobre o qual nós estamos falando se torna acessível para nós através da fé. Todas as coisas são possíveis. Diga a esta montanha, mova-te, e não duvide em seu coração. Creia que o que disseste acontecerá e pode tê-lo. Acessível se você... escute bem, acessível se você tiver a lei, lá aparecerá. Quer dizer, se você tiver a fé de Jesus em você, vai acontecer. Não a minha fé, mas a fé de Jesus em nós. Vai acontecer. Vê, a fé é a lei que controla todas as coisas. Agora, Deus, por sua lei, fez moléculas aquela é uma lei de Deus. E então Deus fez os átomos e a partir daquilo, Deus fez o sol, do sol ele fez as estrelas e quer dizer, ele continuou criando, né? E então depois eu só saltando aqui, depois apareceu o mundo, depois do mundo veio a criação, depois da criação veio a lei para a criação, depois que o mundo veio à existência, o que faz este mundo ser o que é? Como pode alguém explicar isso? Como pode alguém explicar, por exemplo, nós saber que a maior parte é água e a terra nunca saiu da posição, saiu nos dias de Noé, mas continua. Já pensou? E o que está escrito em Hebreus 11? Pela fé, Deus criou os mundos. Nós vamos falar sobre isso. Os mundos. Preste bem atenção agora. Ele falando os mundos, porque na verdade nós vamos falar do mundo que ele criou aqui, não os mundos. Nós vamos falar do mundo que ele criou aqui, que tem redenção. Não os mundos, mas o mundo que ele criou aqui. Tá? Nós vamos falar sobre isso, só para os irmãos verem melhor. Deixa eu voltar aqui no 65, só um pouquinho, irmãos, nós vamos terminar, tá? Eu creio que é aqui mesmo. Escute bem aqui. Este Espírito Santo que está em mim, agora, verá que eu tenho um corpo imortal, jovem e nunca vai ter uma resistência. O Espírito Santo que está em você, verá que este cabelo grisalho vai desvanecer e o que quer que seja. E você que é idoso, se você já é bastante idoso, usando costeletas e caminhando desse jeito, quer dizer, quase sem aguentar, não faz a mínima diferença. O mesmo Espírito Santo, num piscar de olhos, transformará este corpo naquele dia. Notaram? O mesmo Espírito Santo que já está em vocês, em nós, é que vai fazer essa obra. Por isso que eu estou falando. Nós não podemos insistir em Deus nos curar aqui. Mas se esse Espírito Santo está em mim, ele vai me dar um corpo novo. Aí sim eu tenho que ter essa fé de saber que um dia Deus me dá um corpo novo. Mesmo que eu não receba a cura. Eu lembro até do irmão Jorjão. O irmão Jorjão sempre lutou e crendo que um dia vai ser curado. No físico, até hoje, nunca foi curado. Mas eu creio que ele é um cristão. Eu creio que do outro lado ele não vai levar nada de enfermidade. William Branham, vamos voltar aqui. William Branham, na mensagem Nas Asas de uma Pomba Branca, pregada no mês de novembro de 1965, um mês antes dele morrer. Ele tinha uma enfermidade desde 7 anos. Cada 7 anos aquela enfermidade arrasava com o estômago dele. Quando chegou os 56 anos, eu creio que foi 56 anos, aí apareceu uma pomba. Primeiro tinha aparecido para a mãe dele 6 pombas, e ele disse, ainda não é 6, tem que ser 7. O sonho estava certo, era 6 pombas. Mas aí,
num dia, em novembro de 65, uma pombinha do bico cor de ouro apareceu para ele. E ele disse, agora sim, eu vou ser curado. E ele saiu curado. No mês seguinte ele foi embora curado. Viveu aqui sofrendo com problema e orando pelas pessoas e as pessoas sendo curadas. E ele não foi curado durante toda a vida dele. Mas quando saiu daqui, ele saiu totalmente curado. Porque aquela pombinha com bico de ouro era o próprio Espírito Santo que apareceu para ele. E levou ele curado. Então, vamos pedir a Deus, Senhor, mesmo que eu não seja curado aqui, mas eu quero sair daqui curado. Pela graça de Deus. Amém? Amém. Deus abençoa a todos nós. Abençoa a todos os irmãos em todos os lugares. Que a graça nos alcance, se o rapto acontecer numa noite dessa, nós possamos sair daqui. Sabe? Assim, é claro que o próprio Deus que está em nós é que vai nos tirar. É por isso que nós temos que estar sempre firme na palavra, porque esse Deus que está em nós, Ele crê na mensagem da hora. Amém. E é através dessa crença que nós vamos sair da terra. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai bendito, nós estamos lembrando, Senhor, dos irmãos. Quantos irmãos, meu Deus, que não vêm mais na igreja, Senhor. Meu Deus, vai chegar uma hora que não tem jeito mais. Nós estamos orando por eles, Pai. Meu Deus, toca no coração de cada um deles, para que eles despertem antes que seja tarde demais, Senhor. Meu Deus, olhe por eles, pessoas na nossa família também, Senhor. Meu Deus, que às vezes não vêm na igreja. Meu Deus, toca no coração deles, para que eles possam ter ânimo para vir na igreja, antes que a grande tribulação aconteça na terra, Senhor. Meu Deus, enquanto ela não aconteça, nós temos chance de ser salvos. Assim nós pedimos misericórdia para eles, Pai, para as nossas famílias, para os filhos do Senhor que estão ao redor do mundo, Pai. Meu Deus, e agora, Senhor, nós estamos saindo daqui para os nossos lares. E pedimos, Senhor, Pai, dá uma noite abençoada para cada um de nós, dá-nos saúde, tira as enfermidades, Senhor, que está assolando o mundo, e nos ajuda, Senhor, a ficar aqui até o dia que o Senhor determinou para cada um de nós. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, se ainda houver tempo, no domingo nós estaremos aqui, Senhor, pregando, ouvindo a Tua palavra. Assim nós pedimos graça para cada um de nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.